Então, turma, eu quero fazer aqui algumas considerações a respeito do conjunto dos números racionais, né? Que são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Como eu expliquei anteriormente, fazem parte do conjunto dos números racionais todos os números inteiros, mais aqueles que estão escritos na forma de fração ou que são decimais, certo? Então, para expressar uma fração por meio de um número decimal, nós podemos dividir o numerador da fração pelo denominador. O número decimal obtido, ele pode ser classificado em decimal exato ou dízima periódica. Vamos ver os exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui 7/4. Então, se eu dividir aqui 7 dividido por 4, eu vou obter 1,75. Nesse caso, 1,75 é um número decimal exato, certo? Agora, vamos ver este outro exemplo. 5/3. Então, 5 dividido por 3 é igual a 1,666. Observem, gente, se vocês forem fazer essa divisão, o 6 ele vai se repetir infinitamente, certo? Então, nós dizemos aqui que 1,666 é uma dízima periódica, certo? Porque aqui a fração, ela representa uma divisão, ok? Então, nas dízimas periódicas, nós temos que o algarismo ou grupo de algarismos que se repetem infinitamente é chamado de período. Então, nesse nosso exemplo aqui, o período é o número 6, né? Porque ele é o algarismo que vai se repetir infinitamente, certo? E já a fração correspondente à dízima periódica, que no caso é esta fração aqui, nós dizemos que ela é chamada, né, de fração geratriz. Então, aqui eu tenho fração geratriz, né, porque é a fração que dá origem à dízima periódica, certo? E aqui eu tenho 6, que é o período da minha dízima periódica, certo? Vou colocar aqui 6, fazer uma setinha aqui, é o período, ok? Então, gente, como tem uma questão no exercício, né? Vocês deverão escrever alguns números decimais, né? Vocês deverão encontrar a fração geratriz correspondente a esses números decimais, que são números racionais. Aí eu irei fazer aqui alguns exemplos, tá? Para facilitar na resolução do exercício. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, aqui 1,725. Observem que aqui eu tenho um número decimal exato. Então, para eu encontrar a forma fracionária, né, deste algarismo, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente escrever este número sem a vírgula, 1725, e observar quantas casas eu tenho após a vírgula. Aqui no caso eu tenho 3, então eu vou colocar 1 e 3 zeros. Então, 1725 sobre 100. Aliás, sobre 1000. Aqui, gente, é um número que eu posso simplificar. Eu vou simplificar dividindo por 5, certo? Então, eu tenho aqui 1.725 dividido por 5, eu tenho 345. 1.000 dividido por 5, eu tenho 200. Ainda posso dividir por 5. 345 dividido por 5, eu tenho 69. E 200 dividido por 5, eu tenho 40. Então, aqui não dá mais para eu dividir, certo? Então, eu encontrei aqui a minha fração geratriz. Se eu pegasse 69 dividido por 40, eu encontrarei este valor. Vocês podem até fazer em casa aí, se desejarem. E vamos agora pegar aqui uma dízima periódica, certo? Então, gente, é uma maneira simples de resolver fazendo o seguinte. Eu tenho aqui 0,84, 84, 84. Então, eu vou pegar o meu período, né, que no caso aqui é 84. Como o meu período é formado por dois algarismos, eu vou colocar o 9 duas vezes. 84 sobre 99. Se der para simplificar, eu simplifico, que no caso eu posso simplificar dividindo por 3, que eu vou obter 28.
84 dividido por 3, 28, e 99 dividido por 3, 33. Então, aqui eu encontrei a minha fração geratriz deste número decimal aqui. Gente, se eu tivesse apenas, o meu período fosse apenas um número, eu colocaria apenas um 9. Então, aqui eu tenho 5,327. Esse tracinho aqui em cima do 27, gente, quer dizer que o 27 é o meu período, certo? Então, ele vai se repetir infinitamente. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todo este número, tá? 5.327, sem a vírgula. Como eu tenho meu período é formado por 2 algarismos, eu irei colocar 99. E como, gente... E como eu tenho aqui esses dois números antes do meu período, o que eu vou fazer? Eu tenho que subtrair aqui, ó, 5.327 menos 53. E como eu tenho aqui, gente, antes do período, depois da vírgula, eu tenho um número, então eu vou acrescentar um zero. Então, 5.327 menos 53, eu vou ter 5.274 sobre 990. Então, irei simplificar este número, que vou chegar aqui a 293 sobre 55. Em uma outra questão do exercício, pede para vocês transformarem a fração em porcentagem. Vamos ver como que vamos proceder. Aqui, gente, para eu escrever na forma de porcentagem, eu tenho que procurar um número que, multiplicado pelo meu denominador, eu vou chegar a 100. No caso aqui, vai ser o quê? 25 vezes 4. 25 vezes 4, então, tenho que multiplicar também o 9 por 4. 9 vezes 4, 36. 25 vezes 4, 100. Então, 36 sobre 100, que eu vou ter o quê? 36%. E tem uma outra questão que pede para representar a fração em forma decimal. Nesse caso, vocês vão fazer o quê? Como aqui representa uma divisão, vocês irão pegar 65 e dividir por 80, que chegarão ao resultado, certo?